Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta grande oportunidade, a qual o Senhor nos concede nesta noite de estar aqui convosco, nesta festividade da família. Sempre é importante estarmos cada vez mais atentos às coisas que estão acontecendo, porque sabemos que o nosso inimigo das nossas vidas, ele trabalha 24 horas para tentar destruir a nossa casa, a nossa família. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, vosso dirigente, pastor Evandro, sua família, sua esposa, e por este convite honroso de estar aqui. Na realidade, eu não saio, fácil eu sair de domingo da nossa igreja, é difícil, né? Só para convites mesmo especiais, como esse pastor Evandro. Que a gente que é pastor, os irmãos sabem da nossa no dia a dia, e é muito corrido, e os irmãos não gostam quando o pastor sai no dia de domingo, né? Mas eu não poderia deixar de atender o meu amigo pastor Evandro, amigo de longas datas e muitos anos, e eu estou feliz aqui nesta noite de ver a igreja repleta, e ouvindo esse último hino que vocês cantaram, eu lembrei da minha infância lá em Morada Nova, né? Lembrei da minha infância em Monetade de Morada Nova, os tempos do pastor Severino Ferreira de Lucena. Amados, sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2. É o meu mesmo, irmão. Vai lá. É o meu mesmo. Corra lá, pelo amor de Deus. Vai lá, meu irmão. Glória a Jesus. João capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se as bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Verso de número 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Verso 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Meus irmãos, isso aqui é um texto muito conhecido de todos nós, dos irmãos também. Fala também da família, né? Esse casal foi muito feliz em ter convidado Jesus e os seus discípulos para fazer parte da sua festa de casamento, do seu casamento, né? Interessante, pastor Evandro e os demais irmãos, que mesmo Jesus estando presente na festa, e os seus discípulos, mesmo assim faltou vinho, né? Mesmo assim faltou vinho. Eu aprendo algo importante para nós nesta noite, porque às vezes nós pensamos, por sermos crentes, servos do Senhor, o casal, a família, e às vezes nós pensamos que estamos isentos das lutas, das provações, das adversidades. Hoje, se manter um casamento, uma família estruturada de pé, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Nós precisamos da ajuda de Deus, não é?
da ajuda de Deus estar presente todos os dias nas nossas decisões, na vida dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa família, porque o inimigo está trabalhando para destruir, ou tentar destruir a nossa família. Mas eu vim lá te amontada nesta noite como profeta de Deus para a sua vida, para a sua casa, para te dizer que a minha família, a tua família está debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus, e o diabo não vai ter acesso à minha casa, nem à sua casa, porque ela está guardada em Cristo, aleluia. Nem o mal chegará à tua casa, à tua tenda, porque Deus está no comando da nossa casa. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus por isso? A nossa família está sendo bombardeada de todas as formas. Os nossos filhos, no colégio, na faculdade, no emprego. É por isso que nós não podemos baixar a guarda, ensinar os nossos filhos desde criança no caminho que eles devem trilhar, no caminho que eles devem andar. Porque no início era só na escola, no ensino fundamental, agora já é nas faculdades. Eu estou tendo dificuldade com alguns jovens, irmão Neto, que estão fazendo faculdade e não querem ir mais para a igreja. Os pais estão sofrendo. E os pais estão pedindo ajuda, porque não estão suportando mais, porque lá tem uma professora. Tem uma professora que é adepta de Karl Marx. Está entendendo? E aí enxerta na mente de um adolescente, ou de um jovem que já faz faculdade, dizendo que não tem mais importância, não é para servir a Deus, que a maioria deles são ateus, né? E esses nossos filhos estão sendo bombardeados nas nossas faculdades. E às vezes por falta de conhecimento, até dos pais. Porque se formos estudar a vida de Karl Marx, nós vamos entender que é um frustrado. Que teve 3 filhas, 2 tiraram a própria vida, 2 filhas dele tiraram a própria vida, se suicidaram. Ele traiu a mulher com a melhor a amiga da esposa. Ele é na época, tão importante que só foram 11 pessoas para o enterro dele. E como é que tem pessoas que não têm noção das coisas e serve e vai dar crédito a um homem totalmente fora de Deus, que não acreditava em Deus. E aí os nossos filhos estão sendo bombardeados por essas doutrinas. Quando você vê o seu filho diferente, onde ele estuda, onde ele faz faculdade, procure conversar com ele. Não deixe o seu filho trancado no quarto, porque hoje está assim. Hoje nós estamos perdendo aquele vínculo, aquela comunhão que os judeus têm. Os judeus não abrem mão disso, irmãos. Nós temos muito que aprender com os filhos de Israel. Os filhos de Israel, eles guardam as coisas, princípios, que eles não largam para trás, eles ficam ali de geração em geração. Uma criança vai crescendo, uma criança judia, e ela vai vendo aquilo, seus pais reunidos na mesa, eles não largam esse costume. Hoje as coisas estão tão modernas que ninguém tem mais tempo. Ninguém tem mais tempo de almoçar com a família. Cada um pega o seu prato, um vai para a televisão, o outro vai para o quarto. E nós não temos mais aquela comunhão da mesa. Nós não temos mais como os filhos de Israel, que quando eles estavam na mesa, eles perguntavam: pai, o que significa essas pedras aqui em cima da mesa? Aí o pai dizia: olha, meus filhos, esta pedra é o memorial eterno, que quando Deus abriu o Jordão, o nosso povo passou de pé enxuto, e Deus ordenou que nós trouxéssemos essas pedras e fizéssemos um altar, um memorial eterno, para ensinar os nossos filhos, para dizer para eles que existe só um Deus, que tem todo o poder na terra e nos céus. E aí nós estamos perdendo essas coisas, essa essência. Estamos deixando para trás. E aí o inimigo está tendo acesso. Por quê? Porque que o divórcio tem entrado com muita força nas nossas igrejas. E hoje se acha uma coisa comum, normal. A sociedade quer implantar isso, o mundo quer implantar isso na nossa mente. Não, casou-se, não deu certo, deixa e arranja outro e assim vai. E não é normal, irmãos. Isso não é comum, não é normal. Nós não podemos dizer que isso é normal. Nós se esquecemos muitas vezes do compromisso que fizemos com Deus no altar. Deus não quebra aliança. Deus não quebra aliança. Deus não é Deus que quebra
para aliança. Nós fizemos um compromisso com Deus, dizendo que, com a nossa esposa, quando nós casamos, que o nosso casamento nós seremos fiéis a ela, até que a morte nos separe, aleluia. E hoje qualquer motivo se deixa. Por qualquer motivo estão se deixando. A ausência de Deus. A ausência da presença de Deus. Esse casal que foi muito feliz convidou Jesus. Jesus, vem fazer parte do nosso casamento. Nós não queremos se casar sozinhos, nós queremos que o Senhor faça parte da nossa vida, da nossa história. Nós não queremos tomar decisões sozinhos, nós queremos que o Senhor seja o nosso guia, nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa casa, o centro da nossa família. Nós queremos levantar um altar de oração dentro do nosso lar, na nossa cama, na nossa mesa, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado e a nossa família seja um exemplo para as outras famílias. É isso que está faltando, irmãos. O Espírito Santo está perguntando para as famílias, para nós nesta noite: há quanto tempo que você não faz um culto doméstico na sua casa? Há quanto tempo que você não faz uma campanha de jejum pelos seus filhos? Há quanto tempo você não faz uma campanha de oração pela sua família? Aí depois não vem reclamar que as coisas não estão dando certo. Nós temos que levantar, nos levantar. Nós estamos em guerra contra o mundo, contra Satanás. E nós temos um general de guerra que nunca perdeu uma batalha sequer ao nosso lado. Deus só quer que você tome uma atitude, como um soldado, como um servo do Senhor. E não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Eu sou casado há 25 anos. Fiz agora 25 anos de casado. Em dezembro do ano passado, tenho 4 filhos. Todos os meus 4 filhos são homens. Todos tocam, todos. Acho que teve um que veio comigo aqui na vez passada, o David, que é o mais velho. Todos tocam. Tem 2 que vai se formar agora. Próximo ano, 2 está se formando. Mas é fácil? Não, difícil. Difícil. Mas não é impossível. E a minha oração é o seguinte: Deus, eu não quero deixar herança para os meus filhos. Se Deus me der, amém. Mas a minha preocupação, a minha prioridade é deixar um legado para eles. Um legado. Porque herança a gente deixa para as pessoas. E legado a gente deixa nas pessoas. Entendeu? Então, eu não quero ser só mais um que vou passar. Não quero. Não quero ser só mais um no meio da multidão. Não, não. Deus quer que você seja diferente. Que um dia alguém possa dizer para você, olha, nessa rua morou um homem de Deus. Nessa rua morou uma mulher de Deus. Quantas anos morou aqui e nós nunca ouvimos eles brigando, discutindo, uma família saudável, uma família estruturada. Pastor Evandro, posso dizer? Depois eu vou embora, né? Eu prego e vou embora, deixa o problema para o pastor. Mas hoje, irmão, nós temos, eu vou falar até mais baixo, nós temos casais que briga todo dia. Os vizinhos estão tão acostumados que dizem, vai de novo, já vai de novo. Não respeita nem os filhos. Aí eu pergunto, como é que os filhos deles vão crescer? Revoltado. Como é que os filhos deles vão crescer? Não tem nem a sensibilidade de chegar, se tem alguma coisa. Todo casal passa por problema, sim ou não, irmão? Eu vou perguntar, vou fazer essa pergunta. Todos os casais passam por problema, sim ou não? Sim. Perdão, mas eu fico de orelha em pé. Perdão, eu peço até perdão a Deus se eu estiver errado, Senhor. Mas eu fico de orelha em pé quando eu vejo alguém dizendo assim, assumindo assim. Eu tenho tantos anos de casado, nunca discuti com minha esposa. Aí eu disse, meu Jesus. Eu disse assim, será que eu estou... Meu Deus, será que eu tenho que aceitar Jesus de novo? Será que eu tenho que aceitar Jesus de novo?
Eu estou na terra mesmo? Porque são duas pessoas opostas. São duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, não é? Ei, irmão, o senhor cantou muito bem aquele hino. Permita eu usar o senhor, que eu gostei. O senhor cantando aquele hino, eu fui lá nos anos 90. Sua esposa, o senhor, tenho certeza, eu não conheço vocês, mas eu tenho certeza que o senhor é totalmente diferente dela. E ela é totalmente diferente do senhor. É ou não é? Lá em casa é assim. Eu sou mais agitado. Quero fazer as coisas rápido, eu sou assim. Sanguíneo. A minha esposa, a casa cai, ela. Minha filha, calma, vai dar certo. Eu sofria muito quando meus meninos caíam, quando eu era pequeno. Eu toda vez fui um paizão besta, meus filhos caíam, aí eu corria, e ela, calma, isso é normal, e o menino lá sangrando, no joelho sangrando. E eu fico, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue ser assim? Mas imagine se fossem os dois iguais. Os dois agoniados, eu chamo agoniado como o cearense fala. Igual a mim, com força aí. Aí não dava certo. Deus faz assim, irmão, une uma pessoa totalmente. Esse é o segredo. Une uma pessoa totalmente diferente uma da outra e dá certo, porque Deus está presente. É para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Convide Jesus para fazer parte do seu casamento, da sua família. E eu ficava pensando assim, pastor Evandro. Pastor Evandro tem quantas filhas? A mulher? Duas, é? Duas. Você acha que o senhor já vivenciou isso? Eu ficava assim, Jesus, quando eu não tinha filhos, né? Jesus, se minha filha for mulher, Jesus, pelo amor de Deus. Aí de repente eu estou aqui em casa e chega uma irmã lá no portão da minha casa. Aí disse, olha, eu quero pedir a sua filha mão para namorar com ela. E eu ficava, meu Deus, Jesus, me guarde desse negócio, porque vai ser muito pesado para mim. Né? Aí Jesus teve misericórdia de mim, me deu 4 filhos homens. Porque você, olha, eu sinto, olha, você sacrifica a sua vida para dar um bom estudo à sua filha, não é? Faz parte, quem é pai sabe, faz parte. Aí um marmanjo chega para levar a sua filha, às vezes não vai tratá-la bem, com respeito. É isso que eu digo para os meus filhos, um dia vocês vão casar, mas trate bem elas, porque elas têm pais, né? Elas foram criadas, trate bem como você vê o seu pai tratando a sua mãe, não é? Agora tem casais, irmãos, que permita eu dizer, uma cachorrada dentro de casa, é brincando direto, não sabe nem quando tem algum problema, alguma divergência, fecha a porta do quarto na hora de dormir, sem discutir, falando como duas pessoas decentes, dois servos de Deus, e aí vai colocar os pontos nos is. Tem que dialogar, tem que conversar mesmo, tem que conversar, mas tem a hora certa, o momento certo. Ah, pensou? O marido passa o dia no trabalho. Aí tem aquele dia ruim, tem um dia mau, viu, irmão? Tem um dia mau que tudo dá errado. Né? A gente pensa que a gente não tem ninguém dia assim, mas tem um dia que as coisas não dão muito certo. O camarada chega lá, o cara está no emprego, o camarada chega lá desafiando, falando, o cara passa, aí chega em casa com a cabeça pesada. O que é que ele quer quando chegar em casa assim? O lugar de refúgio dele, né? Que seja bem recebido. Aí quando ele chega em casa é a mulher. Você não atendeu minhas ligações, não? O gás faltou desde de manhã. O gás faltou e começa. O cara já está com o estresse lá em cima. Cadê a prudência? Aí é que há a divergência, as discussões. E muitas vezes chega ao ponto de ter 10 separações por causa disso. A mulher, tem que ser sábia para entender esses momentos do esposo. E o esposo tem que ser mais sábio ainda para entender os momentos difíceis da esposa. Sabe que a mulher é diferente do homem, ela tem aqueles períodos que as irmãs sabem do que eu estou falando, e ela precisa ser bem compreendida naqueles momentos. Porque nós temos que ter certeza absoluta que foi Deus que nos uniu. E Deus quer mais do que ninguém que a nossa família seja uma família próspera, seja uma família abençoada, que venham os filhos, que venham os filhos dos filhos, os netos, glória a Deus. Eu ainda não sou avô. Quem é avô aqui? Quem é? Olha aí, eu ainda vou ser um dia, ter essa experiência. Diz que quando a gente é avô é mais besta que pai, né? Mas um dia eu vou chegar lá. Mas veja que bênção,
E a bênção do Senhor vai até muitas e muitas e muitas gerações. Que a sua casa, a sua família, seja uma família abençoada por Ele. Mas o segredo dessa família ser abençoada está no tema que vocês escolheram, o Salmo. É o Salmo 128, o Salmo da família. Por 2 vezes fala sobre o temor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Olha aí. Mais do que feliz é o homem que teme ao Senhor. Aí o Salmo, aí dá continuidade às bênçãos daquela família. Fala sobre a casa, sobre a esposa, sobre os filhos. A bênção daquela casa. Mas tudo começa com um temor a Deus. E é uma das coisas que está faltando. O que é temor, temer a Deus? Alguém pensa, pastor Evandro, que temer a Deus é ter medo de Deus. Eu não vou errar, porque se eu errar, Deus vai me dar uma chicotada. Como se Deus estivesse no trono, sentado com um chicote na mão, esperando eu errar para me açoitar. Não, isso não é temer a Deus. Temer a Deus é você honrá-lo. Temer a Deus é você respeitá-lo com as suas atitudes. Temer a Deus é o diabo colocar um prato na sua frente, bonito aos seus olhos, como o inimigo fez na vida de José. Aí José disse: eu não vou fazer isso, porque não vou abrir mão daquilo que Deus tem preparado para mim. Eu não vou pecar contra meu Deus. Isso é temor. Isso é temor. José não pecou porque era muito crente, não, irmão. Olha, irmão, não existe esse negócio de muito crente, viu, irmão? Não existe, não. Você não sabe ainda, você ainda vai aprender. Não existe, eu sou super crente. Eu não caio porque eu sou crente. Primeiro, você não cai pela misericórdia de Deus. Segundo, porque você tem temor, respeito a Ele. E você entendeu, pela sua maturidade cristã, que não vale a pena pecar contra Deus. Não vale a pena. José não pecou porque ele era melhor do que ninguém, não. Ele não pecou porque ele temia ao Senhor. Ele resolveu fugir do pecado. Agora tem gente que, em vez de fugir para o pecado, corre para o pecado. Fuja, irmãos, da aparência, da prostituição, de tudo que é pecado. Vocês pararam para pensar que o diabo, ele está trabalhando muito nessa área. O diabo está tentando tirar até a inocência das nossas crianças. A inocência das nossas crianças, o inimigo quer tirar. De primeiras propagandas nessa rede de esgoto aí, essas propagandas de homossexualismo, de pessoas se beijando, era só depois de meia-noite, 1h da manhã. Hoje, qualquer hora, é propaganda. Propaganda de pneu com a mulher nua. O que tem a ver pneu com a mulher nua? Mas está lá a mídia. A mídia lá enxertando, dizendo que aquilo é normal. E aquilo, de certa forma, vai tirando a inocência dos nossos jovens, das nossas crianças. E é que a gente tem que orar, pedir a Deus, trazer os nossos filhos para perto. Pais, traga os seus filhos para perto de vocês. Converse com eles, que eles possam ter confiança em vocês, ter vocês como amigos. Não deixe seus filhos soltos, não. Você sabe o que seu filho está vendo lá no quarto, trancado? Tem filho que fica 8 horas trancado lá na internet. Não pega nem sol mais. Do quarto vai para a escola, da escola. E quando quer ir para a escola, parece aquele zumbi. Não pega sol branco, ele sai do quarto assim, ó. Irmão, você já acha graça, mas é sério. É o que nós estamos vendo hoje. Aí não tem mais aquele relacionamento. Vai visitar os avós, os pais dos pais. Aí quando chega lá, não tem mais aquele diálogo. Você já parou para isso, que isso é uma realidade? Não tem mais o diálogo que você está falando. É real, está acontecendo nos nossos dias. Aí não tem, vô, a benção, vô. Aliás, não pede nem mais a benção o pai. Coroa. Ei, cara, meu irmão, no meu tempo, se eu chamasse meu pai de cara, se eu chamasse meu pai de coroa, podia preparar os lombos. Que a peia era para 10 anos, ainda sobrava um pouquinho ainda. Tinha que ter respeito. Meu pai me ensinava a respeito os mais idosos. Quando você vê um velhinho de cabeça branca, peça a benção a ele. Meu pai dizia. E eu criança, eu não via um velhinho de cabeça branca, benção. Benção. Tomava benção tudo que era de ancião da cidade. Porque meu pai ensinou aquilo. Entendeu? Hoje mesmo eu disse lá em casa, olha, vocês estão grandes, vocês estão engrossando o cangote já.
Mas não esqueça de pedir a benção ao pai. Um chegou de viagem hoje, aí passou e disse: ei, Mar, cadê a benção, rapaz? Esqueceu da benção? Ô, pai, benção? Pois é, pode esquecer da benção não. Pediu a benção para sair, pede para chegar também. Não é? Aí teve outro que chegou de viagem sexta. A primeira coisa, quando ele me viu, abriu o portão para ele: pai, benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Então essas coisas os filhos estão esquecendo, irmãos. Desrespeito aos pais. Desrespeito aos pais. Não podemos, senhores pais, achar isso com coisa normal, viu? Não é necessário hoje bater nos filhos. Não estou dizendo isso que vocês têm que ser igual ao meu pai. Não, eu não bato nos meus filhos. Se eu tiver dado umas 2 peias neles, eu dei muitas. Nos 2 grandes já, tem 19, quando eu era pequeno. Só me lembro de uma que foi séria. Eu cheguei em casa, eles estavam brigando. Aí eu cheguei, eu morava no duplexinho lá, no Quintino Cunha. Eu cheguei cansado do culto. Aí só via assim uma zoada, pá, pá, barulho. Eu disse: rapaz, vocês me estão brincando de quê? Hora dessa de bola, pá, pá. Aí eu caí, se tem hora que a coisa foi mais com intensidade. Rapaz, estão brigando. Era desse tamanho os dois, porque só tem 1 ano e pouco de diferença do outro. Aí eu fui: mas irmão, o meu segundo, ele é bem branquinho, branco. Rapaz, quando eu cheguei, quando eu abri a porta, eles trancaram a porta e ficam lá, os dois brigando. Aí quando eu cheguei, o branquinho estava vermelho, da cor de pimenta, de raiva e apanhando do mais velho, né? Aí eu disse: rapaz, vocês são valentes, né, rapaz? Tá certo. Aí fechei a porta aqui, peguei o cinto, dei só 2 lapadas, pá, num, 2 no outro. Se ajoelha os dois, frente pro outro. Peça perdão. Vão ficar 20 minutos olhando pro outro aí, até aprender a não brigar. Mas foi o remédio. Nunca mais eles brigaram. Se brigaram, eu não vi. Mas depois dessa peia foi o remédio. Aí hoje ninguém mais pode corrigir nem os filhos, irmão. Ninguém pode nem corrigir mais os filhos hoje. Que assim bater nos filhos, se o vizinho vê, denuncia e dá. Já pensou, irmão? Que conversa é essa? Na minha geração aqui tem muitas pessoas, até mais antes. Quem apanhou dos pais aqui? Quem apanhou dos pais? Olha aí, pastor Evandro. Interessante que ninguém se perdeu, né? Viu aí? Interessante que ninguém se perdeu. Ninguém foi para o mundo porque apanhou dos pais. Está uma geração sólida. Pessoas de bem, pais de bens. Por quê? Porque aprenderam, foram corrigidos. Porque quem ama corrige, irmãos. Quem não corrige é porque não ama. Deus corrige a todos aqueles que têm como filhos. Hoje tem outras maneiras de corrigir, né? Não tem tempo para ir para a igreja? Está sem tempo para orar, vai ficar 1 semana sem celular. Pensa no castigo, viu? Pensa no castigo, viu? Não quer participar do culto doméstico? Quando vai ler o Salmo 119, fica incomodado, que tem que terminar logo, porque o culto tem que ser em 5 minutos, porque é pressa para ir para o quarto de novo, para ficar lá na internet. Ficar sem celular até aprender a fazer o culto doméstico e não ter pressa para sair da presença do Senhor. Sim, irmãos. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos, eles vão aprender de forma errada. Pai, não tenha medo de ensinar os seus filhos o que é correto. Não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Não abra mão dos princípios da palavra. Os princípios da palavra de Deus são os corretos para ensinar os nossos filhos. Chama os filhos para caminhar com eles. E no caminho ensine a eles o caminho do Senhor, os preceitos da palavra de Deus. E eles nunca vão se esquecer disso. Que os filhos olham para você e digam: olha, meu pai e minha mãe são bem casados. Porque eles vão querer se casar um dia. Eu quero... Olha, as moças que têm o pai como um exemplo, ela diz assim: um dia, quando eu me casar, eu quero me casar e o meu marido seja igual ao meu pai. Que eu vejo como o meu pai trata a minha mãe. Os homens mesmo, quando eu casar, eu quero que a minha esposa seja como minha mãe. Que eu vejo o tratamento de minha mãe como meu pai. Não é? Agora, seu filho só vê os pais brigando. Na igreja é uma bênção, mas em casa é um leão. Aí teve um dia, o pastor Evandro sabe desse testemunho, que o irmão chegou para o pastor Basto, assim: pastor Basto, chama o meu pai para morar aqui na igreja. Chame o meu pai. O pastor Basto não entendeu: meu filho, por quê? Não, porque aqui meu pai é uma bênção. Ele é uma bênção, quando está na igreja é uma bênção, é calmo,
sereno, não briga com a mãe, não briga com nós, somos filhos, mas quando ele chega em casa, ele se transforma. Bate na mãe, bate em nós, e ele se transforma. Então, pastor, chama ele para morar aqui na igreja. Olha que decepção, irmãos. Uma criança. Nós não temos que ser diferente em casa. Nós temos que ter autenticidade. Não pode existir capa em nós. Não pode existir máscara em nós. O que nós somos aqui, somos em casa. Com a nossa esposa, com nossos filhos. Aonde formos, aonde estivermos, na faculdade, na escola, no emprego, nós somos a mesma pessoa. Quem quiser gostar de nós, que goste. Mas nós não podemos mudar para agradar alguém. Aleluia! Nós temos que se preocupar primeiramente em agradar a Deus. E para agradar a Deus, tem que guardar a sua palavra. Dá para dar uma glória a Deus, irmão? Não abra mão do seu casamento. Eu já estou terminando. Não abra mão do seu casamento. Faça como esse casal. Aí, como Maria, mãe de Jesus, tinha proximidade com esse casal, diz alguns estudiosos que eram até parentes, eles foram convidados. Jesus, sua mãe e os seus discípulos. Só que, no auge da festa, faltou o principal, que foi o vinho. Contextualizar por dias atuais, o vinho como se fosse o refrigerante, a Coca-Cola. Imagine se alguém vai se casar hoje, e a pessoa que está organizando a festa, aí chega assim e diz assim, ó, os convidados foram mais do que a gente esperava. Não tem refrigerante, acabou o refrigerante. Que vergonha para os convidados, não é não? Que vergonha para os convidados e quem o dono da festa. Alguém vai pensar, como é que ele fez uma festa grande dessa e não tem nem refrigerante? Aí chegaram assim, faltou vinho. Mas não divulgaram para todos. Olha para mim. Não divulgaram para todo mundo. Só disseram para a mãe de Jesus. Porque eram parentes. Só quem podia entrar lá na organização da festa eram os donos da festa ou pessoas muito próximas a elas. Por isso que Maria teve acesso e soube que o vinho tinha acabado. Aí Maria, a mãe de Jesus, disse, acabou-se o vinho. Aí Jesus fala como Deus. Mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava falando como Deus. Aí tinha os empregados, os garçons, né? Aí tinha 6 talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação das mãos. Aí Jesus disse assim, enche essas talhas, está em cima. Enche, está em cima. Interessante que Jesus não mandou encher até a metade. Enche até em cima. E encheram até em cima. Porque Jesus quer a nossa casa, a nossa família, nós que somos talhas, vasos, vasilhas, cheios. Cheios de quê? Cheios de Deus. Porque se nós estivermos cheios de Deus, se os nossos filhos estão cheios de Deus, se a nossa casa está cheia de Deus, não vai ter espaço para outra coisa, não vai ter espaço para o inimigo, não vai ter espaço para o mundo, nós estamos cheios de Deus. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, que sejamos cheios de Deus. Agora, para sermos cheios de Deus, precisamos entender uma coisa. Que primeiro, escute bem, primeiro, nós temos que se esvaziar daquilo que estamos cheios, para sermos cheios daquilo que estamos vazios. Como é que nós vamos ser cheios? Como é que a nossa casa vai ser cheia? Como é que a nossa família vai ser cheia? Se tem algumas coisas que não estão agradando a Deus. Então o Espírito Santo, nesta noite, nos dá a oportunidade de você rever os seus conceitos, seus valores, e tirar dentro da sua casa algumas coisas que não estão agradando a Deus, para que Deus seja primazia dentro do seu lar. Meu Deus. Enche, está em cima. Aí quando encheram, houve uma transformação da água em quê? Em vinho. Aí levaram para o chefe do aniversário. Como é o nome daquela pessoa que organiza o aniversário? Aqui da Bíblia é mestre-sala, mas hoje, atualmente? Cerimonialista, né? Isso, não tem mais. Grande homem Eloy, o Eloy chegou. Entra aí, Eloy. Entra, Eloy. Nosso amigo Eloy, não tem problema não. Seu amigo está pregando, ele não vai achar ruim não. E o pastor Evandro também é seu amigo, é seu pastor? Não é, pastor Evandro? É seu pastor. Se fosse outro, eu ia dar, papai, se hora de chegar no culto, rapaz.
Ele dirige outra congregação, me falou que ia chegar um pouco tarde. E é meu amigo, foi meu co-pastor, viu, irmãos? Isso é gente boa, viu? Então esse homem é como irmão. Se o pastor Evandro soltasse ele, eu levar ele para a montada, mas eu... Então, amados irmãos, aí levaram para o mestre de sala. O mestre de sala não sabia o que tinha acontecido. Ele provou o versículo. Aí o que o versículo 10 diz? Ó? E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que é que o mestre está dizendo? Todos os donos da festa, todas as pessoas que fazem festa, colocam logo o vinho bom. Aí todo mundo bebe, aí no final ele coloca o que é ruim. Eles nem vão notar. Mas esse noivo aqui é diferente. Ele guardou o melhor bom, o vinho melhor, para o final da festa. Casamento é igual vinho. O vinho ele precisa de um processo. Quanto mais tempo passa, melhor fica. Casamento é assim, irmãos. Não é? Tem que ser assim. Então, se você tem tantos anos de casado, no começo era bom, mas agora está pior, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais tempo passa, melhor fica. O amor aumenta. O conhecimento um do outro, dos cônjuges, aumenta. Então é isso. E vinho representa o que na Bíblia? Alegria. Aí tem casal que é uma tristeza. Olha para mim, irmãos. Tem casal que é uma tristeza. Você olha assim, você vai ver no semblante a tristeza. Se um homem desse não é feliz. Uma mulher dessa não é feliz. Uma tristeza dessa. O que está acontecendo? Tem que ser feliz. Deus nos fez, Deus nos uniu para sermos felizes. Eu vou perguntar uma pergunta aqui, e vocês não ficam com raiva de mim, não. Se ficar, vocês, em vez de ficar com raiva de mim, fica do pastor Evandro, foi ele que me trouxe. Mas tem maridos, escute, que nunca levaram as esposas para comer nem sequer um churrasco na praça. Churrasquinho, que é churrasquinho. Irmão, olha aqui os maridos para mim, por favor, os maridos, olhem para mim. Irmão, as mulheres não são máquinas. Elas são seres humanos, e Deus diz que elas são vasos mais frágeis. Eu vou fazer média com as mulheres agora. As mulheres precisam de descanso. E às vezes a pessoa, só para lavar os pratos, e tanta coisa para fazer na casa. Não tem um descanso, irmãos. Não tem que aguente, não tem ser humano que aguente. E quando chega em casa é uma ignorância. Nunca surpreendeu a mulher trazendo um presente para ela. Nunca disse nem que ela era bonita ou feia. Entendeu? Mulher precisa ser elogiada. Mulher se sente bem quando é elogiada. Aí tu quer sacar o saldo da conta e lá está no vermelho, meu irmão. Você tem que depositar. Você que tem que dizer assim, amanheceu o dia, dizer assim, minha filha, você está linda. Ela toda arrupiada. Amanheceu o dia, não penteou nem os cabelos. Você olha assim, minha filha, você está linda. Você é a mulher mais bonita, mesmo que não seja, mas diga. Que ela vai sentir, olha, ela vai sentir uma mulher importante. Aí você já depositou, precisa ensinar para eu como é que tem que fazer, irmão. Aí você já depositou, você já tem saldo na conta. Aí você vai trabalhar, meu amor, eu vou trabalhar, dá um cheirinho, vai. Aí lá na passada você manda uma mensagem para ela, amor, estou com saudades. Olha, irmão, isso é casamento, irmão. Aí o camarada vai trabalhar, passa o dia inteiro. Se esquece da esposa, chega com ignorância. A mulher é diferente do homem, a mulher precisa ouvir. Ei, vou repetir. A mulher, ela se sente amada quando ela escuta. Tá certo? Aí tu nunca faz elogio para tua esposa. Tu nunca diz que tua esposa é bonita, porque a sua esposa se veste bem para você, rapaz. Ela tem o maior trabalho de vir para o culto, às vezes até te atribula, porque veste uma roupa não dá certo, e veste a segunda, a terceira, a quarta, até que dá certo a quarta. Mas é para você, rapaz. Aí você não dá um elogio. Aí no dia que um Dom Juan da vida, filho do capeta do inferno, der um elogio, ela vai sentir algo diferente, porque ela nunca foi elogiada pelo esposo. Cuide da sua esposa, meu irmão. Por isso que o índice de divórcio está muito alto, grande. Porque acha porque é crente?
Agora vamos... Não, tem que fazer bem feito, porque a responsabilidade é nossa, que assumirmos no altar, de manter o nosso casamento em pé, até que Jesus volte, ou até que a morte nos separe. Desse jeito, irmão. Porque a minha Bíblia diz que Deus aborrece o quê? O divórcio. E o pecado também, mas o divórcio. Deus aborrece. Vamos terminar. Elói, chegou no final, bênção apostólica. Aí, o mestre disse assim, o noivo é inteligente, ele guardou o melhor vinho para o final. Todos põem o melhor vinho no início. Mas esse aqui guardou para o final. Olha, é no final. Porque não adianta, como nós estamos, ou como nós começamos. É importante o começo, mas o final é melhor do que o começo, irmãos. Já pensou? Olha, eu quero lhe chocar nesta noite. Olhe para mim, eu vou terminar agora. Infelizmente eu sou vítima de um divórcio. Minha mãe, crente, servo do Senhor, quando ela aceitou Jesus, eu tinha 1 ano de idade. O neto conhece minha mãe, o neto. 1 ano de idade, minha mãe aceitou Jesus. 1 ano de idade. Eu nasci dentro da igreja em Morada Nova. Meu pai não era crente. Minha mãe aceitou Jesus porque uma prima minha aceitou, chamada Marlene, e ela pregou para minha mãe, e através da minha mãe aceitou Jesus. Foi uma guerra grande, a família toda católica, e meu pai muito ignorante, meu pai. E aí meu pai batia muito na minha mãe. Eu vi, menino, criança, meu pai chegando bêbado em casa, quebrando tudo dentro de casa, batendo na minha mãe. E aquilo ali, se eu não fosse crente, tinha me levado para outros caminhos. Mas hoje nós devemos a Deus e a nossa mãe, que nos criou. Todos os 4 filhos estão na igreja. Minhas 2 irmãs é casada com dois presbíteros, um presbítero, com um e com o outro, lógico, né? A Daniela com o presbítero e a Diana com outro presbítero. Serve ao Senhor. O meu irmão é diácono da igreja, bem casado. E eu, por misericórdia de Deus, sou pastor. Mas nós devemos a Deus em primeiro lugar e a nossa mãe. Aí o meu pai, de tanto bater na minha mãe, de tanto maltratar, arranjou outra mulher e deixou nós, a casa. Foi embora. Eu pequeno, 10, 11 anos de idade. Sabe como é que a minha mãe nos sustentava, pastor Evandro? Vendendo doce de mamão, doce de banana, aquelas latinhas de leitinho. E ela dizia, meu filho, vai deixar o doce na farmácia do Fanquim. Meu filho vai deixar doce em tal canto, em tal canto. E eu ia deixar os doces, era encomendado os doces dela. Foi assim que a minha mãe nos sustentou. Minha mãe. E era nas visitas, nos hospitais. Minha mãe ficou tão traumatizada que ela não quis mais saber de casamento, irmãos. E tanto maltratada que foi. E até hoje nós devemos muito à nossa mãe. Hoje ela tem já 67 anos de idade. Mas eu, como filho, sou muito grato a Deus pela vida dela. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Mas nunca queira ser filho de um divórcio. Por isso que Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Porque deixa sequelas, muitas das vezes, irreparáveis. Porque a criança, quando vê o pai, a mãe, a figura do pai, a figura da mãe, ele tem ali como espelho, ali foi Deus que fez, foi Deus que formou aquilo, para que eles cresçam vendo aquilo daquela forma. E quando há uma separação, irmão, há uma quebra de princípios, de valores, quebra de aliança. Então, vá até o fim. O melhor está no final. Aleluia. Porque quando nós chegarmos no final, Deus vai dizer, você venceu. Você venceu, você foi fiel até o fim, a sua família foi fiel até ao fim, o seu casamento durou até o fim, não ficou lá no meio da tempestade, das lutas, porque tempestades vêm água, vem chuva, vem ventos, vem de todo lado, por cima chuva, vento de lado, e rios vão correr nos alicerces da nossa casa. Mas se a nossa casa estiver alicerçada em Cristo, pode vir chuva, pode vir ventos, pode vir rios contra a base da nossa família, mas nós vamos ficar intactos, vamos ficar de pé, porque a nossa casa ela está edificada na rocha inabalável que é Cristo.